Amém, amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade, nós vamos continuar falando sobre liberdade. Então, na semana passada nós aprendemos sobre a liberdade, fizemos um panorama bíblico, né? Quem estava aqui semana passada, levanta a mão. Metade da sala estava aqui. Foi uma bênção. Nós falamos sobre temas teológicos complexos e tal, teologia sistemática, e depois trouxemos para o campo missionário do dia a dia, e foi muito bom. E hoje nós vamos continuar falando sobre liberdade, e hoje nós vamos falar sobre os frutos da liberdade. O que seriam os frutos da liberdade? Nós vamos fazer um paralelo essa noite, É como se todos nós fôssemos jardineiros. Imagine, Davi, que você é um jardineiro. Não pensa na piada, não, que o jardineiro é Jesus. Pensa, Bia, que você é uma jardineira. Pensa isso. E todos nós plantamos uma árvore. Agora, qual tem sido a água que eu tenho regado essa árvore? Por quê? Isso vai dizer qual o fruto que essa árvore vai dar. Acompanhe comigo esse raciocínio. Essa árvore é a nossa liberdade. Todos nós plantamos a nossa árvore. Agora, as nossas escolhas é a água que a gente molha essa árvore e ela vai crescendo com o tempo. E então a gente chega na época da colheita, Ana, a época dos frutos. E dependendo da água que nós usamos na nossa árvore, o fruto vai dizer como que ela foi cuidada. Se fizemos boas escolhas, vão ser bons frutos. Se fizemos más escolhas, serão maus frutos. E essa árvore é a nossa liberdade. Deu para entender todo mundo? Todo mundo entendeu? Beleza. Vamos abrir então em Efésios 4. Efésios 4, 17. Quem for achando vai dizendo, achei. Quem não achou, fala, pera aí. Efésios 17, 4. Efésios 4, isso mesmo, 17 ao 20. Quem pode ler para a gente hoje? Alguém que não leu semana passada. 17 ao 20. Quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém, isso mesmo. Nós primeiro vamos falar sobre os frutos da árvore da liberdade que foi mal usada. Então, quais os frutos que essa árvore da liberdade vai nos dar, que nós mal utilizamos a nossa liberdade? Os frutos dessa árvore, eles são mais comuns do que nós podemos imaginar. Esses frutos nascem na vida de muitos crentes, pessoas íntegras, que realmente conhecem a Jesus, que vivem algum tempo no caminho, mas pessoas que fizeram más escolhas, mau uso da sua liberdade, a liberdade que Cristo nos deu, e por isso elas colhem consequências, que aqui eu estou chamando de frutos, mas são consequências do dia a dia. Infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas que já estiveram conosco, rumo ao céu, mas infelizmente abandonaram o barco, saíram da fé, saíram da igreja, abandonaram os caminhos do Senhor, retornaram aos pecados antigos, se escravizaram novamente, optaram pela escravidão do pecado novamente. E nós aprendemos na última semana que Jesus, que Deus atrai as pessoas até Ele, de modo que quando as pessoas estão perto de Cristo e elas conhecem Jesus, e elas conhecem o Espírito, e elas conhecem a Deus, ali elas fazem uma escolha, se elas continuam ou se elas retrocedem ao antigo caminho. E nesse momento, a pessoa que antes possuía a liberdade, que na verdade não possuía a liberdade por causa da cegueira do pecado, e o Espírito Santo abre os seus olhos, ela pode escolher se ela continua no caminho ou se ela volta para o antigo caminho. E os frutos da liberdade mal usada surgem exatamente na vida dessas pessoas que usaram a liberdade mal, que escolheram não permanecer nos caminhos do Senhor. Esses frutos, essas consequências, elas são ditas aqui pelo apóstolo Paulo
em Efésios, e a gente vai estudar, vai ler cada um desses frutos, para a gente poder até mesmo analisar se nenhum desses não estão na nossa vida nesse momento, para que nessa noite nós possamos realinhar o nosso caminho com Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, o primeiro fruto da má liberdade é que essas pessoas voltam a viver como gentios. Leiam comigo de novo o versículo 17, olha o que diz: isso, portanto, digo e testifico no Senhor, não vivam mais como os gentios. Aqueles que optam por retornar à sua vida de pecado, suas vidas de prazeres, a se afastarem de Jesus, elas acabam por se revelarem mais uma vez como os gentios, como os próprios gentios. Quem que eram os gentios? Eram aquelas pessoas que viviam sem o conhecimento de Jesus, que não faziam parte da aliança de Deus com Israel. Eram chamados gentios, aquele povo que não fazia parte do povo de Deus. Então, a pessoa que abandona os caminhos do Senhor, a pessoa que na verdade nunca esteve nos caminhos do Senhor, mas essa realidade ela é trazida à tona na sua vida, ela volta a viver novamente como um gentio. Ela está revelando que na verdade nunca fez parte da aliança de Deus. Vinha na igreja, servia, orava, dizimava, ofertava, pregava, mas não estava nos caminhos do Senhor, não estava realmente parte do povo de Deus. Essa nova aliança na qual nós vivemos hoje, que veio através do sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, todos nós podemos fazer parte dela, desde que tenhamos Cristo no nosso coração e o Espírito Santo habitando no nosso corpo, que se torna templo do Senhor. Mas aqueles que se afastam de Deus e retornam às antigas práticas do pecado, eles revelam uma faceta, uma parte do seu rosto que antes estava obscura, que na verdade eles nunca foram salvos de verdade. Eles nunca foram. E nós precisamos tomar o devido cuidado, porque o afastamento do crente, o esfriamento espiritual, acabam por tornar cada um de nós mortos-vivos, pessoas que vivem o dia a dia, mas que no espiritual estão mortos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 6, 4-6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência própria que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que haveria de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, porque estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Olha para você ver. Essas pessoas que antes estavam no caminho do Senhor, mas que usaram a sua liberdade para retornar às antigas práticas, elas estão crucificando Jesus de novo e zombando publicamente dele. Alguém que realmente está na aliança de Deus jamais consegue fazer isso. Alguém que está na aliança de Deus, na eternidade, caminhando para o céu, só glorifica o nome de Deus, não consegue zombar publicamente dele. E por isso nós precisamos tomar esse cuidado. Somente o Espírito Santo pode trazer essas pessoas de novo aos caminhos do Senhor. O texto diz, é impossível que elas retornem ao caminho. É impossível para nós, mas para o Espírito Santo ainda tem como. Ele ainda pode trazer essas pessoas de volta. E quando nós convivemos com pessoas assim, e eu conheço muitas pessoas assim, que eram parte da igreja e que hoje não estão mais, que vivem uma vida do avesso, a nossa função é falar do amor de Deus, é continuar falando. Eu gosto muito da analogia do açaí. Quem gosta de açaí aqui? Todo mundo gosta de açaí. Quando você lembra do último açaí que você tomou, dá vontade de tomar de novo, não dá? Você tem que falar isso com ele. O reino dos céus é como um açaí que você tomou da última vez. É gostoso, tem como você ter de novo. E quando você lembra, dá vontade. Quando alguém está afastado do caminho do Senhor, usa a analogia do açaí que não falha, não falha. São pessoas que até sentem vontade de voltar para o caminho do Senhor. São pessoas que relembram os velhos tempos. Eu tocava na igreja, eu cantava, eu fazia parte. Hoje eu estou afastado. E a pessoa às vezes não consegue por vontade própria retornar. E aí cabe a nós falar do amor, expor a palavra de Deus, orar por aquelas pessoas, para que elas possam voltar. Então esse é o primeiro fruto dessa árvore da má utilização da liberdade, se tornar um gentio novamente. O segundo fruto é, a sua mente é corrompida. No final do 17 e início de 18 diz o seguinte: vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido.
A Bíblia da Ju trouxe uma palavra mais bonita, né? Etenebrecidos, não é? Tenebrecido. É algo que está obscuro, algo que está com trevas, uma pessoa que não consegue enxergar porque falta a luz na sua vida. A mente dessas pessoas é corrompida, infelizmente. A pessoa que nunca fez parte da aliança, que usa a sua liberdade para voltar à antiga vida, a sua mente acaba por obscurecer. Quando nós optamos de forma consciente retornar aos antigos pecados, as consequências vêm na nossa mente, no nosso olhar. O texto diz: vivem na vaidade dos seus pensamentos. Viver na vaidade dos pensamentos significa pensar, matutar, viver apenas para si mesmo, não para os próximos. Pensar apenas em si, nos seus prazeres, nas suas vaidades, em enriquecimento próprio, mas não pensa no próximo. Essas pessoas são egoístas, talvez até mesmo imaturas, não amadureceram ainda, vivem apenas para si. A palavra aqui usada por Paulo para vaidade significa literalmente depravação e perversidade, ou seja, aqueles que se afastam do caminho do Senhor, que afastam de Cristo, vivem de acordo com as suas vontades, eles cultivam na sua mente diariamente depravação, perversão, vaidade, egoísmo, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é contra o fruto do Espírito Santo. Olha para você ver. Essas pessoas fazem a escolha e elas levam as consequências, infelizmente. Talvez elas pensam que as consequências é apenas no mundo exterior, apenas no mundo exterior, mas na mente também vem consequências. A mente se corrompe. Nós somos chamados por Deus a pensarmos em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, tudo que vem do alto. É isso que vai dizer na carta aos Filipenses. E quando nós optamos conscientemente viver longe de Jesus, o Espírito Santo ele deixa de fazer parte dos nossos corações. E deixa eu falar uma coisa para vocês: se o Espírito Santo não mora no seu coração, outro Espírito vai morar. Outro Espírito vai morar. E eu sei que o único Espírito que é bom é o Espírito Santo. Se vocês conhecerem algum outro bom, me mostra, mas eu não conheço não. A palavra de Deus diz que quando um demônio sai de uma casa e volta e ela está arrumada, ele traz quantos com ele? Muitos, 7, vários e vários. Por isso é importante nós estarmos fazendo o que a Bíblia nos ensina. Pensar no que é bom, pensar no que é puro, pensar no que é amável. São palavras que não estão no vocabulário do mundo hoje. São palavras que não fazem parte das redes sociais. Você entra no Instagram, é só desgraça, só coisa ruim. O meu algoritmo esses dias estava me mostrando só vídeo de acidente de carro e eu não aguentava mais. Só coisa ruim, Jean. Eu tive que refazer ele do zero, porque a palavra de Deus diz: pensem no que vem do alto. O que vem do alto é a palavra de Deus, são boas obras. É tudo aquilo que o Espírito fala aos nossos corações e nos move a agir semelhante ao próprio Senhor Jesus. É nisso que nós devemos pensar. Mas uma pessoa que vive sem Deus, ela, vale a pena até lembrar, ela não tem nem a liberdade de escolher o bem espiritual. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo no seu coração, que tem outro Espírito, ela não consegue nem por vontade própria se aproximar de Deus. Por isso que é necessário o Espírito mais uma vez aproximar ela do Senhor. A mente se corrompe, tendo o seu entendimento obscurecido, é o que diz o versículo 18. O entendimento espiritual dessas pessoas é comprometido, obscurecido. Ou seja, a capacidade de entender Deus, de entender o amor de Deus, de entender o plano da salvação, tudo isso é como se cortinas ou escamas caíssem sobre os olhos dessas pessoas e elas não conseguem mais ver. Mais uma vez é necessário que nós, que somos salvos, que nós fomos até ela. Como é que fala, gente? Fomos, não. Fomos, tá certo? A Júlia saiu bem na hora. Nós vamos até elas. É necessário. Por isso é necessário. É isso que acontece com aqueles que fazem mau uso da sua liberdade, que escolhem a si e não a Deus. Primeiro elas se tornam gentios novamente. Não fazem parte da aliança do Senhor. E em segundo lugar, elas têm a sua mente corrompida, deturpada. Mas ainda mais frutos ruins existem nessa árvore. O terceiro, se separam da salvação, saem da salvação de Deus. Olha o que diz o versículo 18: separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa é mais uma consequência, mais um fruto do mau uso da liberdade. A pessoa se separa da vida eterna, da vida que Deus nos preparou.
Esse versículo 18 ele termina dizendo que eles são separados da vida que Deus concede, ou seja, a vida celestial, a vida ao lado do Senhor Jesus, o paraíso eterno. As pessoas não fazem mais parte dessa realidade. É uma consequência terrível, brutal. Não sobra nada para essas pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Não estão mais em comunhão, não tem mais nada, não sobra nada para elas. Tudo isso, diz o texto, por causa da dureza do coração humano, por causa da dureza. A dureza que se revela em um coração que opta conscientemente por renunciar à obra de Jesus, por renunciar à obra de Deus em prol de quê? Da sua própria vida, dos seus próprios pecados. 1 Timóteo 4,1 diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão, ou seja, se afastarão, sairão conscientemente da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. A própria palavra já nos alertava sobre essas pessoas, sobre esse perigo de sair da presença do Senhor, da perda da vida eterna. A própria palavra já nos falava. Por isso precisamos fazer bom uso da liberdade. Escolher seguir a Deus todos os dias, escolher andar no caminho do Senhor todos os dias. É através do amor ao Senhor que nós entendemos que as renúncias que nós fazemos nessa terra em nada se comparam ao que nós teremos na eternidade com Ele. As renúncias que nós fazemos de amigos, de balada, enfim, de qualquer outra coisa, nada se compara àquilo que nós vamos viver na eternidade com o Senhor, nada se compara. Nenhuma balada vai ser tão bonita quanto a mansão celeste que o Senhor está preparando para nós. Nenhuma bagunça, nenhum furdúncio, pagode, nada se compara ao que nós iremos viver com o Senhor na eternidade. Nada se compara. O texto de Efésios é bem explicativo. Deus nos dá a vida novamente através de Cristo. Mas a humanidade, fazendo mau uso da sua liberdade, por causa da dureza do coração, opta por viver a vida terrena e não a vida eterna. E dessa forma acaba por perder, abrir mão daquilo que Deus está preparando para cada pessoa. E os frutos nós já vimos: identidade de gentio, corrupção moral e mental, depravação e até mesmo separação da salvação. Mas ainda não acabou, ainda há mais alguns. Versículo 19: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, insensibilidade, libertinagem e descontrole. Nós nos tornamos insensíveis quando escolhemos andar longe do caminho do Senhor. Ou seja, é uma pessoa que não pensa no próximo, mas em si. É uma pessoa que fica aquém do sofrimento alheio, não se preocupa com aqueles que sofrem, não preza pelo cuidado dessas pessoas, não fazem o que Deus nos ensina. Jesus, ele se compadecia das pessoas, ele chorava com os que choram, ele se alegrava com os que se alegram. Hoje de manhã eu estava no Mercado Solidário e eu falei exatamente sobre isso, que Jesus, quando ele vai no enterro de Lázaro, que Lázaro já estava morto e sepultado há 3 dias, ele chorou com os que estavam chorando. E é interessante porque no mesmo capítulo ele ressuscita Lázaro e ele se alegra com os que estavam alegres. No mesmo capítulo ele exerce essa empatia cristã que vem dele. Nós aprendemos isso com ele. Mas aqueles que não estão com Jesus, como que vão aprender isso? Vão aprender talvez de uma maneira deturpada que o mundo ensina. Eu vou me compadecer do Arthur, porque se eu me compadecer dele, eu vou ganhar likes na rede social, as pessoas vão me seguir, vão ver que eu sou bonzinho. Entendeu? O coração, a motivação está errada. Mas quando temos Jesus no nosso coração, as coisas mudam. Nós somos verdadeiramente sensíveis ao próximo. Olha só o que diz Mateus 9,36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquelas pessoas, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. João 11,33. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que com ela estavam chorando. Então ficou muito comovido e aflito. Jesus se compadecia das pessoas. E nós, enquanto seguidores dele, precisamos nos compadecer também uns dos outros. Não apenas por todas essas pessoas bonitas que estão nessa sala, mas também pelas feias que estão fora dela. Por aqueles que nós não enxergamos ainda a beleza que há nelas. Porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, mas elas não sabem disso. Como que elas vão saber se nós não estamos falando? É preciso falar. Mais uma vez, é preciso falar. O texto diz que nós nos tornamos libertinos. Libertinagem, o que significa? A busca incessante pelo prazer.
a satisfação pessoal. Ou seja, quando fazemos mau uso da nossa liberdade, colhemos esse fruto. É aquela pessoa que fica com todo mundo, que quer beijar todo mundo, quer beijar todas as meninas, todos os meninos, está nem aí para nada, não quer um relacionamento sério, não quer saber de casamento. Isso é libertinagem, não é liberdade. O mundo prega a libertinagem como liberdade. Você pode fazer, você é livre para fazer. Mas não, a liberdade é poder dizer não às próprias vontades. Uma pessoa que diz sim para tudo, ela não é livre. Ela é uma escrava de si mesma. Mas quando nós dizemos não às nossas vontades e sim para Deus, aí sim é liberdade. Aí sim é liberdade. Se somos seguidores de Jesus, precisamos ser moderados, assim como Ele era. Agir com medida, saber a hora certa de agir, a hora certa de falar, com que pessoas andar. Isso é ser moderado como Jesus era. Cultivar uma vida de oração, de jejum, de renúncias pessoais. Focar no que realmente traz a vida eterna. Ou seja, as pessoas que estão longe do caminho do Senhor, que fazem mau uso da sua liberdade, elas se tornam libertinos e elas se tornam insensíveis. E o versículo também diz que elas se tornam descontroladas. O autocontrole é uma coisa que vem de Deus, é algo que está na essência de Deus, algo que nós precisamos viver diariamente. O autocontrole em nós, ele revela um coração que ele é verdadeiramente um coração cristão, que consegue se conter, que consegue se controlar, cuidar para que não exceda os limites, bom senso, cuidado, isso é ter autocontrole. Mas quando nós escolhemos conscientemente nos afastar de Jesus e do caminho, nos tornamos pessoas iradas, movidas pela emoção, pessoas que agem pelos impulsos, pessoas que não agem com controle próprio. É uma pessoa que, além de viver pelos prazeres, na libertinagem, além de não ligar para ninguém, na insensibilidade, ela não consegue nem mesmo cuidar de si mesma, não consegue nem agir de maneira controlada, de maneira sensata. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi torturado, xingado, humilhado, cuspido, esbofeteado, ou seja, bateram nele de todo tipo que você imaginar. E mesmo assim a palavra diz que ele foi como? Um cordeiro mudo ao matadouro, porque ele sabia da sua missão, ele sabia. Nós, nessa vida, nós vamos passar por diversas provações. Talvez nós não vamos passar por provações físicas, igual Jesus passou, mas provações espirituais, provações morais, provações éticas, a gente vai passar, ainda mais quem está na faculdade, a gente passa o tempo todo. Mas aí nós nos lembramos de Jesus, como ovelha muda foi em direção ao matadouro, porque ele sabia da sua missão. E nós sabemos qual é a nossa missão: falar de Jesus, tornar Deus conhecido. Então, quando nós sofrermos essas perseguições, o nosso autocontrole tem que se revelar. Qual que é o nosso autocontrole? É ficar calado e sofrer? Não, é cumprir a missão como Jesus cumpriu. É cumprir a missão, é falar do amor dele, é falar que está errado o pecado, mas que a solução existe, que é Deus. A solução sempre existiu, o nosso Deus sempre existiu. Mas quando a pessoa não possui o Espírito Santo no coração dela, domínio próprio e autocontrole não existem na sua vida. Não existem de maneira plena. Então esses são os frutos do mau uso da liberdade. Consequências que pessoas que vivem para si, que escolheram a separação de Deus, vivem. Gentios, vivem como gentios. Corrupção da mente, separação da salvação, insensíveis, libertinos e descontrolados. Então, uma vez que nós vimos isso, que nós vimos esses frutos da árvore do mau uso da liberdade, agora nós vamos ver a outra árvore, a árvore boa, a árvore bonita, a árvore que eu e você estamos cultivando todos os dias, que já tem dado os frutos nas nossas vidas. É a árvore de quem faz o bom uso da liberdade. E nós vamos ler ela alguns versículos depois, entre os versículos 25 e 32, em Efésios 4 mesmo. Alguém quer ler? Do 25 ao 32? Você não, você leu semana passada, amor. Do 25 ao 32. Pode ir, André?
Amém. Amém. É interessante como que no mesmo capítulo a gente tem os frutos do mau uso e logo depois os frutos do bom uso da liberdade. Então, em primeiro lugar, o fruto que nós estamos colhendo nessa noite, enquanto fazemos bom uso da liberdade de Deus, é viver uma vida de verdade e uma vida de comunhão. O versículo 25 diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, quando nós cultivamos uma vida aos pés do Senhor, quando usamos a nossa liberdade diariamente para realizar a vontade de Deus, somos primeiramente convocados a viver uma vida de verdade. Não é uma vida de verdade no sentido oposto de uma vida de mentira, mas uma vida que preza pela verdade, uma vida que está fundamentada na verdade, que é o Senhor Jesus. Uma vida de verdade é uma vida que busca se relacionar com as pessoas de maneira intencional. Eu não tenho relacionamento com as pessoas por acaso. Eu não conheço o Arthur por acaso, eu não conheço o Davi por acaso, mas eu conheço eles porque há uma intenção em conhecer eles. Qual é essa intenção? Que eles cresçam enquanto homens do Senhor. E quando nós estamos aos pés do Senhor, nós vivemos uma vida assim. As pessoas que estão ao nosso redor, elas sem saber estão sendo edificadas pelas nossas vidas, pelo nosso agir. É viver uma vida que enxerga cada pessoa como um terreno fértil para semear a palavra de Deus, para semear a boa vontade. É viver sabendo quem nós somos e o que nós devemos fazer nessa terra, não vivendo uma vida nonsense, mas uma vida que tem sentido. Usamos a nossa liberdade bem e por isso somos usados por Deus, fazemos a diferença, evangelizamos, ecoamos o amor de Cristo e também vivemos em comunhão. Viver em comunhão não é só se encontrar aqui no sábado, não é só se encontrar no domingo na igreja, mas viver em comunhão é saber que eu não estou vivendo sozinho, que os pecados que eu luto, outras pessoas já lutaram e já venceram e podem me ajudar a vencer. Viver em comunhão é saber que eu posso ajudar quem está do meu lado na igreja. Às vezes a pessoa que sentou do meu lado está passando por uma situação e Deus me coloca ali para ajudar aquela pessoa. Isso é viver em comunhão. Isso aqui é um encontro. Nós nos encontramos no sábado, nós nos encontramos no domingo, mas a comunhão é no dia a dia. É a caminhada cristã. Ou seja, viver em comunhão é viver cercado de pessoas que querem ver o nosso crescimento enquanto seres humanos. Crescimento no ambiente de trabalho, crescimento no ambiente acadêmico, crescimento no ambiente de igreja. Pessoas que querem ver o nosso crescimento em todas as áreas. Cristo não nos chama para vivermos sozinhos, solitários, afastados, trancados dentro do quarto. Ele nos chama a viver em comunhão. Ele estava rodeado de pessoas o tempo todo. Pessoas que gostavam dele e pessoas que não gostavam dele. Porque a mesma multidão que recebeu os milagres foi a multidão que gritou para crucificar Jesus. Ele estava rodeado de pessoas, mas ele estava sendo intencional com a vida de cada uma. Ele fazia milagres, ele curava, ele falava do reino de Deus. E nós, enquanto seguidores de Jesus, temos que viver uma vida assim. É uma verdade que o Espírito Santo revela nos nossos corações. Nós podemos viver diariamente em meus irmãos. Paulo, nessa pequena passagem, ele revela duas verdades que elas vão escalando. Somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e por isso nós não mentimos, mas vivemos na verdade. Todos nós aqui fazemos parte desse corpo, mas será que nós temos vivido as nossas vidas em verdade? Porque não adianta eu viver no corpo de Cristo, mas eu viver mentindo, inventando a história dos outros, inventando história no trabalho, em qualquer lugar. É necessário viver em verdade. Não adianta eu fazer parte do corpo e viver reclamando, murmurando, sendo uma pessoa pessimista. Viver em verdade e comunhão requer de nós uma postura cristã verdadeira, sem difamações, sem mentiras, tanto na vida real quanto na vida virtual. Quantas vezes a gente não entra nos comentários do Instagram e acaba entrando numa discussão? Não pode ser assim, gente. A vida cristã ela é uma vida completamente transformada pelo Senhor. E a vida online já é uma extensão da nossa vida real. Infelizmente, já é uma extensão. Nós precisamos dar bom testemunho lá também. Eu lembro que, antigamente, eu comentava muito no Instagram, eu gostava de entrar nas discussões. Aí um dia o pastor Juan chegou para mim e falou: "Não, Luiz, eu gosto que você sempre defende a igreja no Instagram, né?" Eu tomei cuidado, nunca mais comentei nada, porque eu sei que tem alguém me vendo. Ele ainda usou um termo bonito, defendeu a igreja. Eu estava lá com eles.
Em segundo lugar, o segundo fruto, que quando nós fazemos bom uso da liberdade, possuímos autocontrole, domínio próprio. É o completo oposto daqueles que não têm uma vida com Deus. Versículos 26 a 27 dizem o seguinte: fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então, o autocontrole e o domínio próprio, além de serem frutos do Espírito, também são frutos de uma boa escolha diária, de uma boa liberdade que nós temos. O versículo diz: não fiquem irados, mas não pequem. O que isso quer dizer? Que nós, quando andamos com Jesus, ainda assim temos sentimentos, ainda assim temos emoções. A gente fica bravo, a gente fica irado, mas a diferença é que a nossa ira e a nossa raiva não nos levam ao pecado. Porque se eu me iro e eu xingo alguém, e eu julgo alguém, e eu faço algo que a palavra de Deus condena contra uma pessoa, ali eu pequei. Mas se eu me irei e usei a minha ira, a minha raiva para algo bom, como uma gasolina, como um combustível para fazer uma boa obra, eu não pequei. Eu canalizei algo que era ruim, um sentimento ruim, para algo bom. E nós que estamos em Deus, podemos usar a ira como combustível para algo bom. Combustível para algo bom. Não adianta eu ficar irado com um amigo de trabalho ou da faculdade que disse que não acredita em Deus e eu xingar ele. Não, eu fico irado, mas eu uso aquela ira para poder falar mais ainda de Deus para ele. E eu estou passando por uma situação exatamente assim no meu trabalho, de gente que até me bloqueou no WhatsApp. Aqui, né, confessando para vocês, porque eu falei tanto de Jesus, convidei tanto para a igreja que não quer mais saber de mim. Até me bloqueou. Eu usei a minha ira, a minha indignação para uma pessoa que não acredita no meu Deus, no meu Salvador, para falar mais ainda de Deus para ela, e ele vai escutar mais ainda. Quando nós somos dominados por um gênio forte, por emoções, então nós temos pecado. Mas quando nós somos conduzidos pelo Senhor, as emoções, elas são passageiras. Elas vêm, mas elas não ficam. Elas vêm e elas vão embora. É como um casamento. Vocês ficam bravos um com o outro. E o sol não se põe sobre a ira de cada um. Fazem as pazes. É assim que tem que ser a vida cristã. É assim que é dentro da igreja. É assim que tem que ser dentro da igreja. Ficou com raiva? Não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Resolve enquanto é dia, para que não peque. Nós somos crentes, mas a gente ainda é ser humano. A gente ainda fica irritado, gente. E eu fico muito. Jesus tinha emoções. Ele era compassivo, misericordioso, se compadeceu das dores, mas ele também se irou. No templo, ele virou as cadeiras do avesso, as mesas do avesso, porque ele usou a sua ira como algo bom. Ele canalizou a sua ira para purificar o templo, que estava sendo usado como um mercado da fé. Eu fico imaginando, se cada um de nós aqui fosse revirar as mesas de cada templo que está vendendo a fé, ia faltar gente para virar a mesa, não ia? Mas Jesus usou a ira para algo bom. A pergunta que fica é: se Jesus era assim e nós somos os seus seguidores, os seus amigos, seus irmãos, por que nós temos agido diferente? Por que nós temos odiado as pessoas? Por que nós temos deixado a ira tardar em nossa vida? Por que nós temos feito isso? Ele se compadeceu das dores do povo e se entregou por todos nós. Por que nós somos egoístas? Por que nós somos individualistas? Por que a gente pensa só em nós? Talvez falte algo no nosso coração hoje. Humildade, simplesmente humildade. Humildade para reconhecer que somos pecadores, que estamos muito longe de alcançar o padrão de Cristo. Humildade para pedir ajuda a Deus, pedir socorro ao Senhor, porque estamos deixando as emoções nos dominarem. Aqueles que colhem os bons frutos do bom uso da liberdade precisam ser iguais a Cristo. Não é uma opção. É uma ordenança. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Paulo nos chama a sermos imitadores dele, que já era um seguidor de Deus, de Jesus, porque ele também seguia Jesus e era imitador de Jesus. Ou seja, se imitem em bons exemplos, se imitem em pessoas que são parecidas com Jesus. Sabe, moldeiem o seu modo de agir, de falar, de pensar em pessoas que estão alinhadas com a palavra de Deus. Amém? Se forem emoções, que sejam emoções cristãs. Se forem temperamento, que sejam temperamento. Mas em tudo precisamos nos apegar a Cristo, porque Ele é o nosso exemplo. Amém. Em terceiro lugar, o terceiro fruto, nós vigiamos no falar e buscamos agradar a Deus. No versículo 29 e 30 diz o seguinte:
não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o texto bíblico vai dizer que nós também podemos colher outros 2 frutos dessa árvore do bom uso da liberdade. Nós vigiamos no que nós falamos, nos tornamos pessoas que transmitem bênçãos através do que dizemos, através do que falamos. Diferente do mundo, nós que somos cristãos precisamos falar e dizer palavras que o nosso Senhor falou, palavras que o Senhor Jesus disse. Ou seja, não falamos palavrão. Ou seja, palavras de baixo calão, não falamos. Xingamentos, ofensas, não falamos. Tanto no mundo real quanto no mundo virtual, nós não falamos, porque o Senhor nunca disse isso. Mas talvez tenha algum espertinho aqui no meio que vai falar assim: Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Isso não era palavrão? Você está rindo aí, né, Davi? Você está rindo, né, Bia? Jesus realmente chamou os fariseus de raça de víboras. Mas, na verdade, ele estava expondo que os fariseus, eles eram como as cobras que têm um veneno escondido. Era isso que ele estava dizendo. Que por fora é um animal bonito, é um animal colorido, é um animal que chama atenção, mas que tem um veneno mortal. Por isso que ele chamou os fariseus de raça de víboras. Não era um palavrão. Eu já ouvi gente falando isso na internet, que defendendo, né, falar palavrão sendo crente, porque Jesus falou palavrão. Gente, mal interpretação da palavra de Deus. Jesus nunca falou palavrão. Pelo contrário, Jesus exortava as pessoas fazendo comparação ao que elas realmente eram. Lobos em pele de ovelhas, raça de víboras. Foi isso que Jesus falou. Não existe nenhum embasamento bíblico que permita ao cristão xingar um palavrão, uma palavra torpe, obscena, suja, maliciosa. Não existe. Somos herdeiros de Deus. Vamos viver na eternidade de Deus. E como que a gente vai viver na eternidade de Deus falando palavrão? No céu não tem como. Você vai chegar lá, vai ser barrado, infelizmente. O versículo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que interessante, o Espírito Santo. Quem aqui já escutou que o Espírito Santo é uma pessoa? Você já escutou isso? Já escutou, Davi? A gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso é teologia. A gente fala que tem Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas por que ele é uma pessoa se ele é Espírito? Espírito Santo, não pessoa santa. Alguém sabe? Alguém se arrisca? A gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem sentimentos que nós, pessoas, temos. Não entristeçam o Espírito Santo, ele pode se entristecer, ficar triste, porque ele tem sentimentos humanos. O Espírito Santo, ele possui sentimentos. Depois vocês podem ler na Bíblia de vocês que o sentimento do amor que o Espírito Santo possui por nós aparece em Romanos 5,5. Os ciúmes e zelo do Espírito Santo se revelam em Tiago 4,5. Compaixão que o Espírito Santo possui em Romanos 8,26. E quando nós vivemos uma vida que busca agradar a Deus, é uma vida que busca não entristecer o Espírito Santo. E o que é entristecer o Espírito Santo? É simplesmente viver de uma maneira que não agrada a Ele. E como que vivemos de uma maneira que agrada a Ele? Na palavra de Deus ensina. Fazendo boas obras, vivendo segundo os mandamentos de Deus, não segundo a carne, renunciando às nossas vontades e dizendo sim às vontades de Deus. Quando fazemos isso, o Espírito Santo se alegra pela nossa conduta. Ele rejubila conosco. O quarto fruto diz o seguinte: que nós somos inteiramente renovados por Jesus. E esse é o último fruto que nós lemos nessa lista, mas ainda existem outros frutos do bom uso da liberdade que depois você vai reparar na sua própria vida pessoal. Mas o último que diz o texto é esse: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, diz o versículo 31, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, esse último fruto do bom uso da liberdade é uma transformação completa do nosso ser, completa da nossa vida. São características de pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo de forma integral. Amargura diz respeito aos nossos sentimentos, indignação diz com sentimentos também, ira, gritaria, blasfêmia, até mesmo a nossa vida espiritual. Tudo isso é transformado pelo Espírito Santo. E ele termina dizendo:
bondade, compaixão, perdão, empatia, tudo isso esteja na vida de vocês. Porque nós somos transformados pelo Espírito e essas boas obras se revelam nas nossas vidas. Por isso que as pessoas que não têm Jesus, elas brigam o tempo todo, elas gritam o tempo todo, elas carregam mágoas de anos e anos e anos em seus corações, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina a perdoar, é aquele que nos ensina a ser compassivo, aquele que nos ensina a ser bondoso. São características que Jesus teve e ainda tem, e que nós precisamos ter enquanto seguidores dele. Amém? Amém. Nós não somos jovens hipócritas. Nós pecamos até hoje. Nós falamos que não devemos até hoje. Nós pensamos que não devemos até hoje. A gente briga, a gente se indigna. Mas nós temos o Senhor Jesus no nosso coração. E o pecado para nós tem que ser um deslize. O pecado para nós não pode ser uma prática, tem que ser um deslize. Por isso eu queria convidar vocês a ficar de pé, para a gente fazer uma oração. Uma oração intencional. Eu quero que cada um, em seu coração, ore por um pecado que você tem lutado recentemente. Por um pecado que você tem combatido e que talvez você esteja perdendo a luta com ele. Para que nessa noite o Espírito Santo revele ao seu coração de que Ele está com você, que Ele está segurando a sua mão, de que Ele está te dando os livramentos necessários, mas que talvez seja necessário a gente abrir os olhos para os livramentos que Deus tem nos dado. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui por um propósito. O Senhor está aqui conosco. O Senhor fala aos nossos corações. O Senhor diz palavras de transformação. O Senhor diz palavras de vida para nós. Nós agradecemos a Ti. Nesse momento em especial, Pai, nós queremos confessar os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, por tudo que fazemos que não agrada ao Senhor. Perdoa-nos por tudo que fazemos que entristece o Teu Espírito. Perdoa-nos, Pai, por tudo que nós temos feito em secreto que ninguém sabe. Nos ajude, Deus, a reconhecer a soberania do Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, a dar bons testemunhos. Nos ajude a sermos jovens cristãos que honram o nome do Senhor. Não jovens nominais, não jovens que fazem parte de uma igreja e só vão no culto, mas jovens que amam o Senhor e que buscam viver uma vida transformada diariamente. E por isso, Pai, nós estamos aqui confessando os nossos pecados, conscientes, Deus, de que o Senhor está conosco. Se há alguém aqui essa noite, Pai, que não entendeu isso, revele ao coração dessa pessoa de que ela não está sozinha, de que o Senhor está com ela, de que o Senhor está ajudando ela a lutar contra os seus problemas pessoais, que o Senhor colocou essa pessoa em uma igreja, em um grupo de jovens, em uma célula, não por acaso, mas para que ela possa ter ajuda, para que ela possa ter uma rede de apoio, para que ela possa crescer enquanto um jovem e uma jovem que amam o Senhor e que querem fazer a sua vontade. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, não é no nome de ninguém mais, não é no nome de um falso Deus, não é no nome próprio de cada pessoa, mas é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é chamado de Rei dos Reis, Príncipe da Paz. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor está vivo, o Senhor passou por tudo que nós passamos diariamente, mas o Senhor não pecou. O Senhor nos deixou o exemplo de que tem como viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida que anseia pela eternidade. Nós oramos, Pai, nesse nome, felizes, agradecidos, perdoados, porque nós sabemos que o Senhor está conosco e o Seu Espírito consola os nossos corações. Muito obrigado, Pai, por essa verdade revelada nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.